pessoal e coletivo. E antes, então, que nós comecemos entrando um pouco nos conceitos, gostaríamos de ver se alguém tem alguma questão a trazer, alguma reflexão que gostaria de compartilhar. Michele, assim, lendo aqui o capítulo 4 do Inconsciente e a Vida, da obra da Joana de Ângeles, do autodescobrimento em busca do interior, em busca interior, nessa parte do inconsciente coletivo, o que eu consegui entender, que independente de tudo aquilo que a gente traz dos grandes acontecimentos, tanto desta reencarnação quanto das outras, dentro do coletivo está guardado também todas as nossas outras reencarnações. É isso? Tudo isso que vai compondo esse material, que a gente vai explicar agora detalhadamente cada conceito, mas sim, de acordo, né? E eu vejo que a turma andou estudando para esse encontro de hoje. Mais alguém quer colocar alguma contribuição? Eu posso fazer mais uma? Nesse capítulo também fala sobre o inconsciente sagrado, que embora não esteja ali no quadro, o que eu consegui também entender com a leitura? Nós sabemos, né, que o Evangelho está aqui dentro de nós. E esse inconsciente sagrado é quando a gente está querendo ir pelo lado que não deve, por assim dizer, e aí vem lá de dentro, né, e nos alerta qual o melhor caminho a seguir. E aí nós entramos naquele conflito, mas eu quero ir para o outro lado. Mas ali dentro, o nosso inconsciente sagrado está nos dizendo qual é o melhor. É isso, essa conclusão. Esse registro, exatamente, porque o inconsciente tem uma finalidade, ele impulsiona para um determinado fim, que é o nosso processo evolutivo, né? Só vou acrescentar aqui um pequeno desenho para a gente lembrar que no centro da psique tem o que nós chamamos de self. E é esse self que vai estar no nosso inconsciente que vai impulsionar nesse sentido desse crescimento. Então, só lembrando, aqui a gente tem o inconsciente, com o self no centro da psique e também sendo o psiquismo como um todo, é o paradoxo, né, da psicologia. Aqui a consciência, com o centro da consciência, que é o ego. Lembrando que o ego é aquilo que a gente entende por nós. Mas a gente vai esmiuçando agora todos os conceitos devagarinho. Agora, refletindo juntos, né? Por que será que a gente quer fazer uma coisa e faz outra? Por que que a gente quer tanto ser uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem, e quando vê, escapa uma grosseria, a gente se comporta de uma maneira ignorante, agressiva? Por que que a gente quer fazer uma dieta e quando vê, tá comendo? Por que a gente quer estudar os textos da Joana de Ângeles, aí de repente dá uma preguiça, deixa para depois, mas a gente quer tanto poder absorver esses conceitos e não consegue. Ou então a gente está estudando para um concurso e estuda, quando chega na hora da prova, dá um branco. E a gente não consegue acessar todo aquele conteúdo que a gente teve contato e estudou durante todo aquele tempo. Né? Isso fala dessas estruturas psíquicas que a gente chama de inconsciente. O ser humano, quando a gente define como um ser racional, a gente está fazendo uma definição parcial, porque nós somos racionais em parte. O nosso racional nos diz para fazer tal coisa, mas pouco a gente consegue seguir. Nós, de fato, não somos donos de nós mesmos. Então, descrever o ser humano como racional, de fato, é parcial. Nós somos muito mais que seres pensantes, racionais. A gente é impelido por forças psíquicas, motivados pelas emoções. Os nossos pensamentos, eles são muito coloridos pelas emoções, pelos sentimentos. A gente sonha tanto quanto pondera. A gente sente mais do que pensa. Como a gente sabe que a consciência é uma aquisição recente da humanidade e o nosso inconsciente é o que vai fazendo os registros de todo o nosso percurso evolutivo, quando esses conteúdos do inconsciente vazam para a consciência, a gente tem aquilo que a gente chama de psicose. A não ser que seja regulado pelo ego, que seja aquele acesso que se faz ao inconsciente, como a gente conversou em algum encontro anterior, aquele acesso via sonho, via alguns estados alterados de consciência, mas que aí o ego está no controle.
Mas quando isso irrompe de forma desordenada, a gente tem os quadros psicóticos, delírios, alucinações, aqueles conteúdos vêm de qualquer jeito, que às vezes são compostos por fantasias inconscientes da pessoa, às vezes por resquícios também de experiências de outras encarnações. Isso tudo vai compor todo um sentido que se apresenta num delírio aparentemente completamente maluco e sem nexo. Sempre um delírio, uma alucinação vai ter um sentido profundo para aquela pessoa. Então, é desses conteúdos que a gente está falando. No inconsciente pessoal, então, aqui no quadro está uma síntese desses conceitos, a gente vai ter o registro de toda a experiência evolutiva, todas as nossas experiências individuais. No primeiro momento, elas vão estar nesse inconsciente pessoal. A energia, impulsos, pulsões. Pulsão, para quem não conhece esse conceito, é um instinto já psiquificado. A gente diz que o instinto no ser humano, já de imediato, a partir do nascimento, quando a criança é impulsionada para o ato de mamar, em seguida aquilo já se relaciona com um elemento afetivo. Não é mais só o instinto que direciona para saciar a fome. Já em seguida já vem associado com o sentimento de afeto, de receber o carinho da mãe, assim por diante. Então isso é a pulsão. Então todas essas pulsões, energias ficam tudo no inconsciente. O material reprimido, sem força para chegar à consciência. Aquelas lembranças da nossa infância, da vida intrauterina, por exemplo, ou algumas lembranças que a gente esquece e não consegue lembrar tão facilmente. Algumas coisas ruins que acontecem, algumas situações traumáticas que a gente também perde da consciência. Percepções, impressões subliminares. Se a gente fizesse um quadro hipnótico e passasse tudo que a gente percebeu no nosso dia vindo do trabalho de casa para cá, a gente seria capaz de descrever com detalhes até as placas de publicidade do caminho, ficar tudo registrado. Né? Só que a gente, se nós fôssemos dar conta de lembrar de tudo isso, a gente ia ficar louco. Aliás, a Joana de Ângeles diz que o nosso cérebro material, por mais complexo que ele seja, ele não dá conta de ter nos seus registros todas as nossas experiências, mesmo do inconsciente pessoal, que dirá do inconsciente coletivo, que a gente vai ver em seguida. Então, mal e mal, as coisas do nosso dia ficam com acesso direto da nossa mente, o resto já fica nesses arquivos aí, que a princípio não tem uma localização orgânica, né? Então a gente tem uma série de polêmicas com relação aos estudos do inconsciente, porque a gente não tem uma comprovação empírica palpável. Então a gente vê cientistas que dizem que o inconsciente não existe. Eu lembro que teve um evento, um congresso com um psicanalista muito conhecido, que agora até me fugiu o nome dele, mas falando coisas profundas sobre o inconsciente, uma pessoa na plateia levanta a mão e diz assim: não, eu não tenho inconsciente. Daí ele só disse: tá bem. E continuou. Vai discutir o quê? Né? Porque a gente vê, é da mesma maneira que o espiritismo tem toda a sua base científica, porque pelos efeitos a gente conhece as causas. Então, tudo isso que a gente está falando, o que motiva essas impressões, não são simplesmente movimentações químicas nos neurônios cerebrais. A gente sabe que é muito mais que isso. Então, essas percepções, essas impressões, elas ficam registradas, não no nosso córtex cerebral, mas nesse local da mente aí que a gente chama de inconsciente. Os fatos perdidos para a memória consciente, os complexos, que são elementos carregados de forte potencial afetivo, né, também ficam nessa região. Aspectos que ocultamos de nós mesmos. A temporalidade. Isso é muito interessante porque a noção de tempo linear vai ser dada pela nossa consciência. No inconsciente, não importa se uma coisa aconteceu na nossa infância ou ontem. Uma situação traumática vivenciada na infância, ela vai ter o mesmo impacto, a mesma força que uma situação que aconteceu ontem ou agora, nesse momento. Por isso que a gente diz assim: tá, mas vem cá, isso daí aconteceu há 20 anos atrás, por que tu não consegue perdoar? É como se fosse, não tem um registro de tempo no nosso psiquismo mais profundo. E os materiais opostos. A gente ama e odeia a mesma pessoa.
Isso, para quem não está acostumado com análise, assim, é tão doloroso num primeiro momento. Eu lembro uma pessoa da minha família, quando começou a se analisar, viu muito chateada, mas muito chateada, porque ela gostava muito da analista dela, mas a analista tinha dito para ela que ela tinha raiva da filha. Como assim aquela filha, coitadinha, tão adorada e tal e tal. Sim, assim como a gente ama de paixão, aquela pessoa é tudo para nós. Quando aquela pessoa pisa no nosso calo, a gente tem vontade de estrangular, e aí que a gente odeia ao mesmo tempo. Mas não é que uma coisa tome o lugar da outra. Continua amando. Ou então a pessoa tão querida, tão especial, marca um encontro e te deixa esperando 1h30. Naquele momento, tu odeia aquela pessoa. Então, se a gente puder se dar conta desses elementos, a gente não nega eles de nós mesmos, e não negando, a gente não precisa brigar com eles na pessoa do outro. Porque quando eu não admito que eu tô com raiva porque o fulaninho me deixou esperando 1h30, não, mas eu sou espírita, imagina, eu entendo, vai ver que ele teve um contratempo. Fiquei com raiva, ponto. Não vou alimentar essa raiva. O espiritismo vai me ajudar a entender que eu estou emitindo vibrações com o meu pensamento, então eu não vou ficar alimentando, eu não vou ficar obsediando aquela pessoa, mas naquele momento eu fiquei com raiva sim, porque senão eu vou olhar aquela pessoa que está com raiva e vou dizer assim, mas olha só, que coisa horrorosa, e vou falar mal daquela pessoa, ou vou me incomodar com aquela pessoa, ou vou achar ruim, vou brigar com o marido, com a esposa, com o patrão. O mal vai estar depositado naquela pessoa enquanto eu não puder olhar para esse mal, vamos dizer assim, dentro de mim. E que todos nós temos. Então, esses materiais opostos, eles não se anulam. Pena que eu não trouxe, agora eu me lembrei, um poema que o Chico Xavier fala do amor, vocês devem conhecer, se eu me recordar eu trago na próxima, que ele fala que o ódio é o amor adoecido, e assim ele vai dizendo do amor em várias instâncias, né? Então, até mesmo o ódio está falando de um amor que está adoecido naquele momento, mas que ainda assim é a presença do amor. Então, a gente vê a presença do amor em tudo, inclusive nesses materiais opostos aí no inconsciente. A nossa tarefa é justamente aos poucos ir integrando esses elementos opostos. Tanto o bem e o mal dentro de nós, como aquelas forças do feminino e do masculino, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, porque à medida que a gente vai aceitando esses elementos, trazendo eles à consciência, a gente vai ampliando essa consciência, vai tendo um acesso maior a todo o nosso eu mais profundo e vai integrando, que é o propósito da individuação, né, que o Jung fala, da gente poder ir se tornando, não é seres perfeitos, mas é seres integrados. Então esse é o propósito, cujo modelo é Jesus. E aí tem aquele livro da série psicológica, que tem inclusive o módulo aqui do curso, que é Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, que é lindíssimo, onde ela vai analisar todos esses elementos na personalidade de Jesus. O feminino e o masculino, a ânima e o ânimos, a sombra que já não existia mais, ele já estava uma total integração, tanto que aquela sombra do coletivo já não acionava ele conseguia lidar muito bem com a sombra do coletivo, porque ele já não tinha uma sombra pessoal. Então, Jesus como sendo o nosso maior modelo desse processo de conscientização. Então, o difícil quando a gente fala do inconsciente é a gente poder entender essa linguagem, que é diferente da linguagem da consciência, que é através de imagens e símbolos que, num primeiro momento, nos deixam muito confusos. Às vezes, aquilo que a gente pensa que é, não é. E o que a gente pensa que não é, é. E fica uma coisa completamente maluca no primeiro instante. Eu lembro que teve muitas vezes acontece isso, mas uma paciente que veio com um sonho, apavorada com um sonho,
que teve, que para ela devia ter sido um sonho muito ruim, de uma coisa extremamente catastrófica, era com ruínas, coisas que eram destruídas e tal. E aí quando ela trouxe aquilo, eu achei aquilo tão lindo, assim, porque na verdade o que estava sendo destruído era uma estrutura antiga, rígida, porque ela estava podendo renascer daquilo com uma estrutura mais flexível, mais harmônica. Mas para ela, no primeiro momento, aquilo era horroroso. Só que aquilo precisa ser entendido dentro de um contexto individual, porque para uma outra pessoa podia ser mesmo uma desintegração psíquica, sei lá, tá psicotizando, mas no caso dela não. Então, às vezes a gente tem um impacto como se aquilo fosse uma coisa muito ruim, muito negativa, e é o contrário. Ou às vezes a gente acha que é uma coisa boa, mas é uma coisa boa só pro ego e não pro nosso psiquismo como um todo, que também é outra coisa que pode acontecer. Teve um sonho de uma outra paciente, há um tempo atrás, que também veio muito chateada, porque tinha sonhado que a filhinha pequena estava se afogando num balde d'água e ela não fez nada para ajudar. E ela veio com muita culpa de que então vai ver que o inconsciente dela estava mostrando que ela não amava tanto assim a filha. Ele fez todo um entendimento, assim, que na verdade não era nada daquilo que o inconsciente estava mostrando. Sim, era uma coisa de se preocupar, porque na verdade ela estava negligenciando um pedido de socorro da criança interna dela. Mas não era da filha, objetivamente falando. Então, quando a gente sonha com situações objetivas, assim, em geral, não é. Porque mesmo quando a gente está tendo um desdobramento fora do corpo físico, quando a gente traz de volta a lembrança, aquilo vem muito colorido pelos nossos próprios pensamentos, impressões, os nossos símbolos. Tem um livro do André Luiz também que mostra uma mesa mediúnica. Os espíritos estão lá assistindo a situação e os médios são conduzidos a uma imagem. Não me lembro bem qual é, se alguém lembrar, por favor, me ajude. Mas aí depois, quando eles é pedido que eles falem, relatem o que eles perceberam. Todos eles eles perceberam a mesma coisa do ponto de vista espiritual, mas relatam de maneira diferente. Um diz que percebeu de um jeito, outro diz que percebeu de outro. Então, essas nuances, assim, dizem respeito à nossa individualidade. E a gente sempre traz um pouco misturado, justamente por causa dessa incapacidade do nosso cérebro físico de armazenar tudo do ponto de vista literal. A imagem, ela é uma síntese perfeita nela. Numa imagem, aquilo está sintetizado uma série de emoções, de impressões, de pensamentos, de reflexões. Eu tenho uma vaga lembrança que o Alexandre comentou com vocês, um sonho de uma pessoa do livro Mensageiros ou Missionários da Luz, que sonha com a avó. É uma moça que está passando por uma situação difícil e ela sonha com a avó desencarnada e a avó orienta ela, explica toda uma situação para ela se cuidar, não se colocar no meio de situações que possam comprometê-la e tal. E quando ela acorda, ela lembra de um sonho com uma cobra de vidro que se quebra. Porque a avó mencionou alguma coisa relacionada à serpente, então ela usa aquele elemento, faz toda uma imagem. Aí, como é que a gente vai fazer para fazer a ligação, né? Eu sonhei com a minha avó, com uma serpente que se quebrou e tal, para chegar na orientação da avó de se cuidar com aquela situação. Então a gente precisa conhecer os nossos símbolos, as nossas imagens, o nosso jeito de funcionar, porque uma imagem vai significar para nós uma coisa, para outra pessoa outra coisa. Os sonhos vão trazer às vezes uma mesma figura e isso vai ser uma coisa para mim, outra coisa para ti. Ainda que culturalmente e em função dos elementos do inconsciente coletivo que a gente vai ver em seguida, algumas coisas possam ser muito semelhantes e outras universalmente presentes. Eu tenho meu sogro, ele tem uma facilidade incrível assim, de ter sonhos premonitórios, mas ele tem um simbolismo muito próprio. Vocês estão rindo, o Alexandre já contou pra vocês? Não. De vez em quando eu vou contar deles, falar mal da família. Mas é muito engraçado, principalmente com coisas materiais, assim, se ele jogasse na Mega Sena, eu acho que ele seria capaz de ganhar alguma coisa. Brincando, quando ele sonha com porco, ele ganha dinheiro. E aí eu fiquei um tempo tentando entender assim, mas o que tem a ver porco com dinheiro? Tem alguém aqui que morou, nasceu no interior do Rio Grande do Sul? Não? Tem? Tu pode imaginar por que porco ele associa com dinheiro? O cofrinho,
boa, eu não tinha pensado nisso. O cofrinho, claro, vocês veem que não é do nada. Tem um elemento do coletivo que já o cofrinho é na forma de um porquinho, né? Ele viveu na colônia até início da juventude, no interior, assim, na roça. E aí, quando eles estavam bem financeiramente, carneava um porco, fazia um jantar, chamava a família inteira. Ficou associado para ele o porco com estar bem financeiramente. E eu perguntei, né, de quem é que veio do interior e tal, porque esses elementos ficam coletivamente presentes. Depois eu fui ver e conhecer e ouvir outras pessoas assim, e vi que essa história do porco é mais comum do que eu imaginava. Então, o Jung estudou muito isso em diversos povos, em diversas culturas, em diversas épocas da humanidade, e ele pôde perceber elementos assim muito comuns e começou a se perguntar assim, mas tá, o que tem a ver uma tribo nativa da América com uma tribo sul-africana e povos que nunca tiveram contato entre si e como é que tem a mesma expressão de elementos psíquicos. Ele vai observar que, do ponto de vista mental, a gente tem uma estrutura universal do mesmo jeito que um corpo físico. Não importa onde é que a gente nasceu na volta do planeta Terra, todos nós temos uma estrutura física semelhante, ainda que cada um com a sua digital, cada um com as suas características pessoais. Então, o inconsciente também vai ter uma estrutura universal. E essa estrutura universal a gente vai chamar de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é muito mais do que o campo mental que a gente acessa por telepatia, por exemplo. Já me perguntaram isso. Então se eu estou pensando uma coisa e o outro está pensando uma coisa, quer dizer que a gente está falando de inconsciente coletivo? Não necessariamente. A gente pode estar falando de telepatia, de comunicação entre aquelas duas mentes. Mas o inconsciente coletivo, ele vai ter um registro coletivo. Ele vai ter um padrão coletivamente presente dos elementos de toda a história da humanidade. Tudo aquilo que vai compondo o nosso aprendizado evolutivo enquanto humanidade vai ficar registrado lá. E nessa fonte a gente vai beber também para nos impulsionar, para ir nos agregando coisas que vão se ligar com as nossas experiências individuais. Até aí tudo bem? Mas, voltando com a questão do acesso ao inconsciente, esse material, ele atua e influencia a consciência muito mais do que a gente imagina. Porque se fosse uma fronteira sólida, mas não, são fronteiras muito fluídas, então esse material, por mais que ele fique contido lá, ele está influenciando o tempo inteiro os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Como a gente vinha dizendo, então, a gente tem os sonhos, a gente tem também os xistes, que são aquelas brincadeiras com fundo de verdade, aquelas brincadeiras que servem para dar uma indireta, para dar nos dedos. Então, os xistes também trazem esse material profundo. E os atos falhos. Todo mundo sabe o que é ato falho? Quando a gente quer falar uma coisa, fala outra. O Jung vai dizer que sempre tem um sentido. Se eu estou lá varrendo a minha sala e estou cantarolando uma música, eu lembrei daquela música naquela hora em que eu estou varrendo aquela sala por uma razão. Que na hora eu posso não estar dando muita bola para isso, mas se eu for parar para puxar todo o fio e ver onde é que vai dar, tem um sentido profundo. Então, tudo no nosso psiquismo tem um sentido por trás, tem um sentido mais profundo. Vocês nunca viram, por exemplo, nos grupos mediúnicos, a pessoa vai fazer a oração de abertura, aqui a gente ainda não fez, eu sou capaz de fazer um dia, mas em todo caso, vai fazer a oração de abertura, faz de encerramento? Às vezes é porque naquele momento a pessoa está pensando em outra coisa, está com mais vontade de encerrar do que de iniciar. Mas, de novo, a presença dos opostos no inconsciente não é que não goste de estar lá. Vamos supor que eu tivesse feito a prece de abertura aqui, feito de encerramento. Estava pensando mais em ir embora do que fazer de dar a aula da Joana aqui. Mas não é por não gostar de dar a aula da Joana aqui, mas por, de repente, naquele momento, tá preocupada com uma outra situação, tá querendo sair correndo, mas aí o inconsciente não perdoa, aquilo vaza e, de repente, a prece sai, então vamos encerrar, quer dizer, vamos abrir. Ou então cumprimentar uma pessoa dizendo tchau.
O Alexandre é dono de fazer essas coisas. Aí a pessoa senta, vai analisar, vai pensar com calma e vê que no fundo estava mais querendo dar tchau mesmo, em vez de dar oi. Sempre tem uma razão. Isso não justifica que a gente fique agora, então, analisando todo mundo, porque estudante de psicologia dos primeiros semestres é a raça mais triste que existe. Porque aprende esses conceitos e acha que sai entendendo a cabeça da família inteira. Sai analisando todo mundo. Depois, com uma certa prática clínica, a gente vai ver que é um pouquinho mais complexo. Que é muito difícil para uma outra pessoa entender o que se passa na tua cabeça. Quando a gente vê um paciente analista conversando, uma pessoa que vê de fora acha aquilo tudo uma maluquice completa, porque quem vai estar entendendo aquele processo é quem está ali acompanhando. Então, a gente vai olhar para dentro de si, refletir, buscar um entendimento, levar para sua análise, sei lá. Mas não adianta eu ver a pessoa dizendo oi, dizendo tchau e já querer dar um interpretaço. Ah, não, então é porque não vai com a cara daquele ali. Não é isso. Tava mais querendo dizer tchau do que oi, mas porque tem as suas razões inconscientes. Então, não é pra gente se sentir perseguido e também pra gente ficar com paranoia de que todo mundo vai ler o nosso pensamento agora. Então, tudo isso... Mas pode ser o início do iceberg. Pode ser o início do iceberg. Sim. Aliás, o iceberg, voltando para a imagem do iceberg, agora com o conceito de inconsciente coletivo, olha que interessante. Então, a gente tem lá em cima da água a consciência, né? A consciência com o ego lá, o inconsciente pessoal, submerso, e o inconsciente coletivo vai ser o oceano. Todo esse oceano aqui é o inconsciente coletivo, no qual vão estar mergulhados todos os inconscientes pessoais de todo mundo. Então a gente está interconectado uns aos outros também nessa instância mais profunda do psiquismo humano. E sim, a gente começa a pegar a pontinha do iceberg e vai acessando devagarinho uma boa parte. Michele, eu tenho uma dúvida em relação ao inconsciente coletivo, que me perco um pouco, assim, esses padrões e forças universalmente predominantes. A história da humanidade, né? Talvez até de várias humanidades que a gente não conhece. Várias humanidades que talvez a gente não conheça, mas enfim, estaria tudo dentro desse inconsciente que todos nós carregamos. Agora, por exemplo, no desenho, claro que é uma forma da gente tentar botar em termos gráficos, mas seria, vamos dizer, o oceano, todos estariam mergulhados num só oceano. E essa ideia do inconsciente coletivo, cada um carregaria o seu conteúdo de seu inconsciente coletivo com informações similares, iguais? Não. Entende? Esse aqui é um pouco... A gente carrega o nosso pessoal. O coletivo, ele é o oceano. Então, não é que eu carregue, cada um carrega um coletivo. Sim. Não, o coletivo a gente está imersos nele. Um coletivo. Um coletivo. Estamos mergulhados. Exatamente. Entendi. Isso. Então, ok. Então, as vivências todas que nós tivemos, as nossas impressões todas vão estar no pessoal. Sim. Tá. Só que aí entra aquilo que a colega estava dizendo lá no início, e esses conteúdos das nossas reencarnações, onde é que ficam, né? Porque tem o que de individual, que aí vai estar nos nossos registros pessoais, mas eles vão compor também elementos que vão ficar no inconsciente coletivo, que são elementos universalmente presentes. Porque aí entra, é tão difícil assim, porque eu não sei o que eu falo primeiro quando eu dou aula dos conceitos junguianos, né? Porque a gente tem que falar de arquétipo, e arquétipo está na próxima aula. Mas assim, os arquétipos são os conteúdos que estão dentro do inconsciente coletivo, e esses arquétipos são esses padrões de funcionamento que vão encaixar com as nossas experiências individuais. Então a gente tem a forma no coletivo e o conteúdo no individual. Dá para entender desse jeito? Deixa eu tentar pensar um exemplo prático disso, assim. Sei lá, um exemplo que a gente mais usa assim é com a figura da mãe, porque mãe é uma coisa que universalmente todos temos contato, porque todos nós viemos de dentro da barriga de alguém. Então, universalmente a gente tem essa figura da mãe, de quem nos gestou. Ok, isso é um arquétipo. O arquétipo da grande mãe, o arquétipo materno, da maternidade. A forma. Só que o conteúdo que vai ser o complexo
A forma está lá, os arquétipos no inconsciente coletivo. Agora, o conteúdo vai estar dentro de cada um de nós. Então, eu, na atual encarnação, tenho uma experiência com a minha mãe. Isso vai compor dentro de mim o complexo materno, como é que eu vivo essa mãe, porque meu irmão vai viver diferente. E como é que eu sou mãe para mim mesmo, como é que eu sou mãe para os meus filhos. Se eu tive uma experiência ruim de uma mãe má, será que eu vou repetir, vou continuar sendo uma mãe má para mim mesma? Ou será que eu vou poder desenvolver uma mãe boa para mim mesma? Então, esses elementos individuais são os nossos complexos. Mas o arquétipo, que é essa forma de mãe, está no inconsciente coletivo. Só que a coisa é mais complexa que isso, assim, tá? O arquétipo é como se ele fosse um instinto. Assim como a gente tem um instinto fisiológico, né? Os pássaros, as aves sabem exatamente qual é o percurso migratório que elas têm que fazer. Da mesma maneira, a gente tem esse instinto psíquico. Exemplo prático. Quando eu tive a minha experiência de maternidade, que a colega estava lembrando do nenê no evento da Mergues, eu tenho 2 filhos, então nos 2 momentos antes de ganhar os bebês, eu passei por uma experiência muito curiosa, assim, porque durante as 2 gestações, por influência dos hormônios, não sei as mulheres aqui que são mães como é que viveram isso, mas eu tinha uma preguiça e um sono, assim, para horror do Alexandre. Ele teve que fazer o serviço da casa todo sozinho, porque eu, por mim, deixava tudo cair aos pedaços, de tão assim desligada que eu ficava. Culpa total dos hormônios, vejam bem. Mas quando faltava alguns dias para ganhar o bebê, e ainda que a gente tenha uma data prevista para o parto, nunca é exatamente aquilo, né? A natureza é que sabe, a gente tem uma previsão. Quando faltava alguns dias, me davam, baixava o bicho faxineiro, sabe? Uma vontade de arrumar as coisas. E aí eu fui descobrir, conversando com um colega mais experiente, assim, que isso é arquetípico. Como assim isso é arquetípico? Quando a mulher está prestes a ganhar nenê, instintivamente ela quer preparar o ninho, que nem os bichinhos. E aí começa a dar esse impulso por organização. Numa delas eu estava até no hospital já, não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, ficava tentando arrumar o armário que tinha lá. Tinha cabimento arrumar armário. Bagunceira como eu sou, sabe? Então isso é uma experiência arquetípica. Quando a gente vê, a gente está funcionando impelidos por forças inconscientes que vêm dessa estrutura coletiva, que nos induzem a pensar e agir dentro dessa forma que a humanidade construiu através dos séculos. Para a gente descolar disso, é um trabalho muito árduo, é um trabalho que precisa ser feito, que leva muitas encarnações, mas a cada encarnação a gente tem a experiência do nosso processo de individuação, que é esse processo da gente ir se integrando, né, tornando esses elementos todos, que num primeiro momento estão separados, tornando integrados, e nos tornando quem nós somos, um pouco mais individualizados. Isso não é individualismo, individuação não é individualismo, um pouco mais independentes dessa estrutura coletiva de funcionamento. Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai também não precisando mais responder tão instintivamente aos desafios que se apresentam na nossa vida. Então a gente passa a poder funcionar de um jeito um pouquinho diferente. A gente pega um exemplo extremo, pegamos Jesus, compara o funcionamento de Jesus para a humanidade daquela época, e da nossa época, e das próximas épocas. Como ele agia de um modo completamente diferente o que todos nós tenderíamos a agir, porque já está completamente descolado dessas estruturas coletivas e completamente individuado. Estou falando assim, eu até pensei assim num exemplo. Vamos supor, alguém muito próximo desencarna. Está ali todos os familiares, todos chorando. Chego eu, não vou chorar. Porque eu consigo já visualizar que ali só está o corpo físico, que ele vai ter uma nova experiência, já foi acudido ali no plano espiritual, já teve seu atendimento, né?
e que aqui dentro, eu, Elizabeth, vou... Desculpa dizer o nome. Não lembro mesmo. Passou. Eu sei que daqui a pouco vou reencontrar. Então, isso seria esse processo de individuação, como tu diz, embora sendo uma situação, por assim dizer, dolorida, sofrida de todo um grupo, de uma coletividade, eu já consigo agir assim, sem ser considerada a ovelha negra da família, por assim dizer? Ou sendo considerada. Também, né? Porque, e desde que isso não seja um movimento da persona. Tipo assim, eu sou espírita, tô louca pra chorar aqui, morrendo por dentro, não vou chorar, porque Deus o livre, sou espírita, não vou chorar em enterro. Não, por favor, né? Mas assim, desde que seja um movimento natural, assim, estou em paz, porque eu sei que essa pessoa tá bem, desencarnou e tal, então tô tranquila, não tô chorando desesperada, não tô me jogando em cima do caixão. Ok. Então, sim, isso é um processo, faz parte do processo de individuação. E o interessante é o seguinte, que o grupo, num primeiro momento, há uma forte tendência desse grupo fazer um grande esforço para não me deixar descolar. Porque isso inconscientemente provoca muita insegurança nos outros. Então, nessa situação que tu desse de exemplo, ficaria todo mundo assim, mas como é que ela não tá chorando? Ela não gosta da pessoa, induzindo sentimento de culpa, né? Não tô chorando, eles estão achando que então é porque eu não gosto. Então o grupo faz essa pressão psicológica, muitas vezes inconscientemente, para a gente voltar a funcionar naquele padrão antigo, ou naquele padrão que é do grupo. E sim, isso explica o porquê que algumas pessoas ficam no lugar de bode expiatório, de ovelha negra. O próprio Jung, né? O Jung, para os cientistas, ele era um místico. Para os místicos, espiritualistas da época, ele era um charlatão. Então, em lugar nenhum, ele era aceito. Até hoje. Assim como muitos vivenciam essa experiência. Então, sim. Então, tinha faltado eu ler ali os itens do inconsciente coletivo, esses padrões e forças universalmente predominantes, os arquétipos, é a camada mais profunda do inconsciente, são estruturas universais e contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade. É forte, né? Mas agora, desenhando mais, a gente consegue entender isso aí. Uhum. Aí fica fácil de visualizar, sendo oceano. Eu queria colocar uma coisa, Michele, em relação aos arquétipos, tá? Em relação aos padrões e forças universalmente predominantes e os instintos, a gente teria instintos mais selvagens ainda, né? Muito mais brutos, e instintos mais elevados também, ou não? Prossiga. É uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, os arquétipos, né? São várias, acredito eu, os arquétipos como certos padrões. Uhum. O arquétipo como padrão, ou como imagens, ou como instintos e tal, se apresentando como instintos, esses arquétipos. Não tenho ideia de... Se a gente estiver fazendo um comparativo do instinto no animal, vamos dizer assim, no arquétipo dentro do hominal, ok, sim, porque a gente tem um passo evolutivo aí, né, do animal para o hominal. O bichinho vai ter o seu instinto, o ser humano vai ter o seu arquétipo. Assim, mas dos arquétipos entre si, não dá pra gente... Eles são apenas uma forma, eles não têm uma conotação de bom e mal, por exemplo. Né? Elevado e menos elevado. De mais ou menos elevado. Eles só são esses registros que vão impulsionando e a gente vai, através deles, evoluindo, vamos dizer assim. Porque são esses... E o que a Joana vai acrescentar é que, para a formação desses arquétipos, é necessário todos esses registros das nossas encarnações anteriores. Então, isso que vai compor, não é só um elemento cultural, vamos dizer assim, todos os registros, objetivamente falando, das nossas encarnações que vão formar eles. E o que eu ia dizer também? O inconsciente, ele está sempre nos tirando do nosso centro. Ele está sempre mostrando para o ego que o ego não é o centro de tudo.
O ego está sempre achando que é o centro de tudo e o nosso inconsciente está sempre nos dando uma rasteira e nos mostrando que não. E aí os exemplos que eu estava citando no início, né? Estuda para uma prova e chega lá dá um branco. Tudo sai do controle desse ego. Sempre tem uma contra-força atuando aí e mostrando que o desejo do ego não é o mais forte, não é o preponderante. E aí eu estava lembrando aqui de um exemplo de uma pessoa que buscou terapia uns anos atrás. Era uma pessoa da área do direito. E ela buscou terapia porque ela trabalhava num escritório de advocacia e estava há muitos anos estudando para concurso. E estudava para concurso e não passava, estudava e não passava. E foi para terapia para tentar entender onde é que ela se boicotava, por que ela não podia crescer profissionalmente. Só que aí a gente começa a analisar, começa a ver todos esses materiais inconscientes, e no caso dela, ela descobriu que ela não estava satisfeita com a área de atuação dela. Resumo da história, largou tudo, foi pra praia, montou uma loja e foi vender biquíni. Não quer dizer que todo mundo que estuda direito, não passa no concurso, tenha que largar tudo, tá? Pelo amor de Deus. No caso dela, deu certo, ela tá feliz e tudo bem. E porque tem muita gente que tem medo de procurar terapia por causa disso, né? Eu ouvi outro dia um familiar de uma pessoa, não, mas eu não vou fazer terapia agora porque as coisas que de repente vou ter que mudar na minha vida, eu não tô pronta pra fazer. Tá, mas então tu já sabe o que tu tem que mudar, né? Já tá bem claro. Às vezes a pessoa tem medo de ir pra terapia porque tem medo de se separar. Tá, mas quem é que tá falando isso? Tu é que tá falando isso em se separar. Então é porque essa ideia já tá clara na cabeça da pessoa. Não é a terapia que vai fazer. A pessoa tem medo de olhar para ela mesma, porque é ela mesma que vai dizer o que tem que ser feito. Então, aquela pessoa, no caso, fazia as provas de concurso e não passava anos a fio. Por quê? O inconsciente se atravessando e dizendo que não era aquilo. Havia uma insatisfação que ela não estava querendo, com que ela não estava querendo se confrontar. Então a gente precisa estar atentos a esses sinais do inconsciente, porque isso está sempre, o tempo inteiro, se atravessando na nossa vida, tirando o nosso ego do centro e tentando nos mostrar alguma coisa. Porque por mais força que a gente faça para não ver e para tentar sustentar o desejo do ego, pior é a oposição sistemática que o inconsciente vai fazer. Então a única saída que a gente tem é olhar. É olhar, pensar, mas negar é o que há de pior. É ouvir o inconsciente. O que ele quer dizer de mim? Michele, sim. Os elementos do inconsciente que entram mais em contato com o consciente, muitas vezes, e que batalham, às vezes, com o ego, que atrapalham, às vezes, aparecem quando a gente menos... a gente menos imagina, a gente menos espera, daqui a pouco são elementos do inconsciente. Esses elementos que brotam são sempre complexos? São sempre na forma de complexos? Não necessariamente. Sabe como é que a gente detecta um complexo? O melhor jeito, assim, é quando alguma coisa nos incomoda. Sabe, assim, quando numa discussão tu fala alguma coisa pra pessoa e aquilo deixa a pessoa louca da vida? Sempre que isso acontecer, tenham certeza que vocês acertaram. Porque ali toca um complexo, que aí libera essa carga emocional. Então, sempre que alguma pessoa disser alguma coisa pra mim, e aquilo me incomodar, aquilo doeu, aquilo irritou, aquilo provocou alguma emoção mais intensa, tocou num complexo. Porque os complexos, eles se compõem por essa carga emocional grande. Certo? Mas pode ser que eu tenha acessado do meu inconsciente, sei lá, uma lembrança que estava esquecida, mas não que aquilo seja um complexo. E o complexo, ele tem que ser necessariamente uma vivência? Não só. Por exemplo, pode ser uma não vivência? Pode. Algo que realmente foi e tem que ser reprimido, represado e está ali meio sob pressão, ou simplesmente foi colocado ali de uma forma mais sutil? Pode ter sido colocado de maneira sutil. Até porque assim, sabe quais são complexos, assim, que quando a gente vive numa mesma cultura, todos nós temos complexos semelhantes, ainda que com as características individuais. O ego é um complexo. E a gente precisa do ego.
É importante a gente ter, os complexos eles são importantes, eles têm a sua função. O que faz com que um complexo nos atrapalhe, vamos dizer assim, é quando um está tomando o lugar do outro ou quando um está com muita energia. Tipo isso, assim, deixa eu ver, a persona. Persona é um complexo, a gente vai ter uma aula só sobre persona. Persona é como eu me apresento para o mundo de fora. Certo? Tipo assim, eu não tô aqui mostrando todos os meus defeitos e dificuldades. Eu tento mostrar, assim, mais ou menos o que eu tenho de melhor, assim, para não fazer feio. Então, essa é a persona. Quando a persona rouba a energia do ego, por exemplo, esse complexo roubando a energia do outro, a gente dá muita importância para a persona. E são aquelas pessoas, assim, que vivem para a imagem, que precisam estar parecendo que não são, que apostam tudo nesse faz de conta que eu sou assim, ou que dão muito valor para as coisas materiais, para esse mundo de aparências. Aí é esse complexo da persona que está roubando a energia do ego. Isso é um problema, porque aí a pessoa não pode ser natural, não pode ser quem ela é, tem que viver se escondendo de si mesma, do mundo. É um conflito, pode parecer que não. Pessoas nas redes sociais parecem maravilhosas, não sei o quê, escondem um grande conflito. Então, esse é um exemplo. Então, quando um complexo está muito investido de energia, a gente tem que ir tirando essa energia, e principalmente se é um complexo que está roubando a energia do ego, um do outro, assim por diante. Então, o complexo pode estar lá numa boa, sim. Complexo do poder. Complexo de poder, sim. Mas voltando, complementando a resposta, mas todos nós temos a persona, todos nós temos o ego, todos nós temos o ânimos, a ânima também são complexos. Todos nós temos a sombra, também é um complexo nosso. E também são arquétipos. Então a gente tem, vamos tornar a coisa mais divertida. Então a gente tem o ânimos e a ânima arquétipo, a forma universal, e temos o ânimos e a ânima complexo. Mas sim, tornando uma maneira positiva de lidar com a situação, no caso. Uma defesa no sentido positivo. Mas quer dizer, uma agressão no sentido de defesa. Sim. Reagiu. Sim. Sim, é uma defesa. Sim, essa reação é para defender esse material que está ali. É para tentar não acessar, sem dúvida. Isso é uma defesa que a pessoa está fazendo, sim. Agora eu estou pensando num exemplo da sombra, por exemplo, que é um complexo específico, né, onde a gente coloca ali tudo aquilo que a gente não quer olhar de nós mesmos. Mas a sombra tem elementos negativos, em geral, coisas que a gente acha que é muito ruim, a gente não quer ver, a gente bota na sombra. Mas também tem coisas positivas na sombra, que são talentos que a gente esconde de nós. Ou por uma baixa autoestima, ou qualquer coisa, a gente deixa lá e não se dá conta que tem. E aí, quando essa sombra é liberada, isso vem e pode ser integrado na personalidade, e a pessoa pode, então, fazer uso desse talento. Isso seria um exemplo. Eu só não estou conseguindo pensar um gatilho para isso, mas quem sabe até o fim do curso vocês me ajudem. Eu sempre entendi assim, o complexo justamente assim, com coisas reprimidas, alguma coisa que foi recalcado, por algum motivo a pessoa não se permitiu ter aquela vivência, né? Ou começou a ter aquela vivência e não concluiu ela e guardou aquilo, sentimentos muito difíceis para ela, né? Geralmente, a ideia que eu tenho é essa. Agora, depois eu fiquei me perguntando, será que pode ser, por exemplo, alguma coisa que foi guardado ali naquele espaço para ser utilizado no futuro, mas não necessariamente tem cargas tão poderosas de sentimentos tão ruins, assim, sim, ou medo tanto de guardar. Daqui a pouco ela simplesmente está ali, é um conteúdo que está ali. E quando está reprimido, significa que está mais na sombra, essa parte da inconsciência? Só que está no inconsciente. Só quer dizer que está no inconsciente. Agora eu estou juntando o que tu falou com o que ele está dizendo, que na verdade não é que sejam sentimentos negativos que estão ali associados, é que essa defesa que vem faz com que se apresente assim. É eu tentar defender esse material para ficar ali. Não quer dizer que necessariamente tenha sentimentos ruins, e que quando aciona o gatilho, toca, a gente arma-se de defesas. Uma tendência de guardar aquilo. Sim, exatamente. Sim, a tendência é daquilo ficar no inconsciente. A gente vai fazendo essas forças opostas. O ego quer manter no inconsciente isso daí.
E o inconsciente vai fazendo uma pressãozinha para aquilo sair e se integrar, porque o self induz esse movimento, induz esse material a ir se integrando. Dá para dizer que o ego, ele se defende de entrar em contato com o conteúdo inconsciente por ser uma coisa desconhecida para ele. Desconhecida. É assustador. Ameaçadora. Eu fiquei pensando na possibilidade de, quando tem esse choque, né, que a pessoa tem essa reação, a gente não poderia pensar que a partir desse momento ela libera e talvez isso deixe de ser uma dor? Pode acontecer e pode não acontecer. Vai depender da pessoa. Porque assim, ó, a gente tem muitos exemplos da pessoa, então, reagir, aquilo vem e aquilo continua acontecendo cada vez que falam não sei o que para a pessoa reage assim, e passa anos da sua vida reagindo e se recusando a olhar para si. Agora, quando a pessoa olha para isso e se dá conta, né, por que eu fiquei com tanta raiva só porque o fulaninho disse que eu não sou inteligente? Que isso mexeu com não sei o que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, né? Aí eu começo a olhar para isso, aí vai liberando aquela carga. Aí no outro dia que o fulaninho me chamar de burro, né, vamos pegar esse exemplo, aí aquilo não vai mais doer tanto. Aí eu vou poder deixar, não, ele está precisando dizer isso, mas não cola com a minha experiência. Ele me chamou assim, ele está com essa necessidade, o problema é dele. Então vai depender muito da nossa maneira de lidar, assim. Eu posso ficar anos repetindo isso sem olhar e aí não vai liberar essa carga. Só com uma terapia para poder... Só com uma terapia. Vocês conhecem a piadinha do psicólogo da lâmpada? Eu já contei para vocês. Quantos psicólogos precisa para trocar uma lâmpada? Tu sabe essa, não? E o que mais? Mas a lâmpada precisa querer ser trocada. A lâmpada precisa querer ser trocada. A pessoa... Conversa com a lâmpada, isso. O que o psicólogo vai fazer eu não sei, mas se a lâmpada não quiser ser trocada, tu pode fazer o que quiser. Então tem que ter essa abertura da pessoa. Em terapia, a terapia vai ajudar muito. Mas se a pessoa não tiver em terapia, nunca fizer uma terapia, igual a vida vai impulsionar a que a pessoa faça esse processo. A vida se encarrega. Não necessariamente de um jeito ruim. Vai induzir. Quando a gente teima em resistir, aí em geral começa a acontecer de um jeito ruim. Porque eu não quero ver esse material, vem, é desconfortável. Mas quando a gente está aberto para mudança, a gente vai sendo conduzido para esse movimento da vida. Mas as terapias servem para ajudar nesse processo. Agora, não quer dizer que eu fazendo terapia eu vou evoluir mais rápido, né? Isso vai depender muito de como eu estou procurando me melhorar. E se melhorar implica em a gente poder aceitar esses aspectos que a gente nega de nós mesmos. Ruins, inconscientes, sombrios. Mas Michele, eu vejo assim que essas redes sociais e tudo o que deve desencadear esses complexos, né? Sim. Por coisas que muitas vezes, claro, atrás de uma tela tu bota o que tu quer, né? Uhum. E às vezes, muitas vezes as pessoas ficam atingidas por isso, né? Imagina que não desenvolve os complexos. Eu escuto cada coisa assim. De ódio e tudo mais. De inveja. Como tem gente que reclama assim das redes sociais que as pessoas botam só coisa bonita e de viagem, de não sei. Deixa ser feliz. Cada um bota o que quer. Agora, quando eu me incomodo com as fotos de viagem, de não sei o que, se a pessoa tá excessivamente na persona, tá fazendo aquilo para aparecer e acontece mesmo, o problema é dela. Mas tem pessoas que se sentem profundamente mobilizadas com isso. E aí a gente tem que se perguntar, por que eu tô profundamente mobilizada com isso? Sempre que tem esse tom dramático assim, tá mexendo com algo meu. Aí não é mais a pessoa. Bem isso. Então tá bom. Continuamos. Enquanto que vem mais um pouquinho do inconsciente, a gente entra nos complexos e arquétipos daí.